Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4. Estaremos lendo do 1 ao 9. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam com quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste mundo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Oremos. Santo eterno Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra lida neste momento, ó Deus. Ser com as nossas vidas, ó Deus. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Pai. Fala conosco nesse momento, que possamos estar atentos à tua voz, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e tudo que não é do teu agrado, não é, Pai, que não vem de ti, eu só posso estar tirando das nossas mentes, Pai, tirando das nossas vidas, para que possamos estar atentos à tua palavra. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu vou ter uma responsabilidade, né? Quando a gente começa a frequentar a casa de Filemon, a gente tem que estudar mais a Bíblia, né? E aí, exercendo, até comentei com o Sandro que a gente começa a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque nós temos aprendido nas casas de Filemon como estudar a Bíblia, como interpretar a Bíblia, aonde nós vamos pesquisar, aonde que nós temos que pesquisar. E a Bíblia, ela nos traz todo o material necessário, né? Eu confesso que eu tenho aprendido muito e eu, assim, acredito que os irmãos também que têm ido, têm aprendido e têm crescido também. Mas aí eu tenho essa responsabilidade também, né? Não sei se eu vou fazer certinho, mas estudei um pouco aí o livro de 1 João. A primeira coisa que nós temos aí que saber é quem escreveu o livro de 1 João. Não tem autor definido nesse livro, mas pela linguagem, pela forma com que as palavras são ditas, escritas aqui, entende-se que é o apóstolo João, que muitos chamam de apóstolo do amor, né? Quem escreveu dá a entender que é uma testemunha que viu as maravilhas de Jesus, né? Então, é alguém que testemunha de Jesus Cristo. Esse livro foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo, entre mais ou menos 70 e 95 depois de Cristo.
E para quem que foi escrito? Também não é certo, mas indica que foi para os fiéis da Ásia Menor, que hoje atualmente é a Turquia. E naquela época estava acontecendo mestres falsos e falsas doutrinas ali. E estavam entre os santos, né? Estavam entre os cristãos. E no meio dessas falsas doutrinas estava o gnosticismo, que era muito forte, né? Aí, pesquisando o que vem a ser essa palavra gnosticismo, ela origina da palavra gnosis, eu acho que é assim que fala, né? Mas que quer dizer conhecimento. Então, eles acreditavam que uma das filosofias que eles pregavam é que a salvação ela era alcançada por meio de um conhecimento especial, que vai contrário àquilo que nós acreditamos, né? Lá em Efésios 2:8, fala que a fé, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Isso é algo que, para nós, é dado gratuitamente, né? Quem pagou o preço foi Jesus. E essa filosofia que era pregada aí é contrário àquilo que Jesus fez pela humanidade, né? Então, através da fé, nós cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, porque nós não vemos, nós não vimos, então nós acreditamos através da fé. Resumindo, eles não criam no propósito de Jesus, né, que foi vir e salvar a humanidade. Mas os irmãos podem estudar mais profundamente aí sobre eles, porque esse não é o foco da mensagem, apenas para a gente ter aí um fundo para entendermos o contexto. O tema principal desse livro é o amor, né? É o amor de Deus para conosco, o amor que nós temos que ter pelas outras pessoas. Relata como deve ser a nossa vida com Deus e a vida com o próximo. Relata sobre amor a Deus e também a nossa obediência. Agora, estudando o texto, como que nós aplicamos isso na nossa vida, vamos voltar a ler o versículo 1, que nós vamos fazer vamos ter algumas correlações agora. O versículo 1 de João 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o primeiro versículo aí, ele fala que nós devemos ter atenção aos falsos profetas. Nós devemos estar atentos àquilo que é pregado, àquilo que nós temos dado atenção. Então, nós vamos ouvir muitas pessoas falarem, mas nós devemos estar atentos se realmente aquilo procede de Deus. Lá em Mateus 24, 4 e 5, também Jesus ele fala a respeito disso. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, enganarão a muitas pessoas. Então nós devemos estar atentos, né? Aí eu coloquei aqui atenção aos falsos profetas, que nós possamos estar atentos. O segundo versículo de João 4 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
aqui, esses conhecedores, né, dessa filosofia que estava sendo pregada, certamente eles eram estudiosos da palavra. E muitos dos que não criam em Jesus naquela época, eles eram estudiosos da palavra, né? Eles tinham conhecimento da lei, eles conheciam a lei de Deus, eles tinham conhecimento do que podia e o que não podia fazer. E aí, quem lê o versículo fala, até pode pensar, mas eu tenho que conhecer as escrituras, né? Mas eu coloquei aqui que não basta conhecer, não basta estudar a palavra. Isso é fundamental. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é através dela que nós vamos conhecer o que Deus quer nas nossas vidas, é a nossa orientação. Mas nós devemos ter amor. Essa é a palavra principal do que nós devemos unir ao conhecimento. Conhecimento e amor. Lá em 1 Coríntios, eu acredito que é o capítulo 13. É 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e a toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, não basta nós conhecermos a palavra, nós temos que ter amor. E aí a gente vai entrar logo mais, amor pelo quê, por quem, como, mas não basta ter o conhecimento. O conhecimento ele nos trará clareza, nos fará contestar aquilo que as pessoas pregam que vá ao contrário daquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. Então, a palavra de Deus ela nos dará um norte, mas nós temos que deixar a palavra fazer a transformação. Então, o amor que Deus tem por nós fará com que nós tenhamos o necessário para discernir o que é de Cristo, o que é de Deus e o que não é de Deus. No versículo 4 de 1 João 4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos lá em João 12:31. Abram as Bíblias de vocês aí em João 12:31. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Então, quem é o príncipe desse mundo? É Satanás, é o diabo. E ele é o que governa este mundo. Então, eu tenho certeza do que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. O que está em mim, se o que está em você é Deus, o que está dentro de você é Deus, é maior do que o que governa este mundo. Então, eu não vejo motivos para nós darmos desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Nós somos tentados? Somos. Nós somos, muitas vezes, silenciados diante de algumas situações? Sim. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E nós somos nascidos de novo, né? E todo aquele que é nascido de Deus, ele tem transformação.
E se você tem fé, confiou em Deus e nasceu novamente, aquilo que habita em você é muito maior do que o que as pessoas acham que tem poder, né? O poder está na mão do Senhor e Ele que controla todas as coisas. No versículo 5, diz assim: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Lá em Provérbios, eu não me lembro o capítulo, se eu não me engano, é em Provérbios. Fala assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando eu leio esse versículo, vem esse versículo na minha mente, porque aquilo que sair da nossa boca tem que proferir a Deus, assim como é feito pelos que estão no mundo, que não conhecem a Deus. Então nós devemos proferir aquilo que está em nós. No versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nas casas de Filemão, nós fazemos a leitura de 2 versículos, né? Que é Marcos 12, 30 e 31. E diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior que estes. O versículo 7 e 8, ele retrata do amor. E afirma mais uma vez na Bíblia quais são os mandamentos do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ele não fala assim: amarás quem ama você como a ti mesmo. Amarás o bonzinho como a ti mesmo. Ele não dá situações para você amar. Ele só fala: ame o próximo como a ti mesmo. Então aqui não tem circunstâncias. Às vezes nós nos questionamos: mas eu vou amar quem fez mal para o meu filho? Eu vou amar quem fez mal para minha mãe? Eu vou amar quem me... Aí que está a chave de todas as coisas. Porque o amor que ele tem, ele não diferencia o pecado de ninguém. E assim também deve ser o nosso amor para com o próximo. Aí você fala: mas eu vou falar do amor de Deus para alguém que me machucou, eu vou falar do amor de Deus que me ofendeu, eu vou falar. É aí que nós devemos falar, porque é aí que nós provamos o quanto nós amamos a Deus. O amor ao próximo, ele reflete o amor que nós temos por Deus. Né? Quando eu falo assim que a minha mãe ela tem uma atitude bonita, quando ela faz o bem para alguém que fez o mal para ela, é o mesmo tempo que eu elogio, eu critico. Nossa, mas como ela foi tonta, né, de ter uma atitude. Mas não, aí eu vejo o amor de Deus através da vida dela. Né? Não que eu estou aqui me bajulando, mas é o que eu enxergo. Né? Então, quando a minha mãe, a dona Jordânia, ela tem uma atitude assim, eu vejo Deus na vida dela. Porque a atitude que ela tem é diferente do que as pessoas esperam. E assim também era nas atitudes de Jesus. Então eu vejo que quando ela tem assim essa atitude é porque ela quer ser mais parecida com Cristo, né? E eu tiro um exemplo para a minha vida também. Então, quando ela renuncia à vontade dela, ali nas atitudes ela mostra para as pessoas que ela serve a um Deus que ama as pessoas. Né? E assim devemos também ser igual a Jesus, ser parecido com Ele. E a maior prova que Deus ele fez, né, pela humanidade, quando a humanidade precisou de Deus,
Ele providenciou a quem? Ele providenciou o próprio Deus, né? Ele providenciou uma solução. E ele se fez carne, ele habitou entre nós, né? Em João 3,16, afirma sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí foi a provisão dele para as nossas vidas. Jesus, ele não morreu por quem era bonzinho. Jesus, ele morreu por pecadores. Eu sou uma pecadora. Eu merecia morrer no lugar de Jesus Cristo, mas ele se entregou por amor a nós. Então, o que Deus espera de nós? O que Deus espera? Que siga os mandamentos dele, que cumpra os mandamentos dele. Então, sempre quando você se perguntar, eu, Ana Kelly, me perguntar, o que Deus quer da minha vida? Que eu cumpra os mandamentos dele. Lá no capítulo 5 de João, 1 João, eu estou falando João, né? Mas é 1 João. 1 João 5, 3, afirma isso que eu falei para os irmãos agora, que diz assim: porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Então, se Deus ele mandou que nós tivéssemos essas atitudes aqui de amar ao próximo como a nós mesmos, é porque não é pesado. Não é pesado. É possível. E que possamos exercitar isso em nossas vidas. Ter atitudes positivas e amáveis diante de situações difíceis. Situações que aos nossos olhos pareciam impossíveis a acontecer. Mas que possamos amar ao próximo e refletir a cada dia o amor do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenha uma boa noite. E vamos estar agradecendo a Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua paz que nos invade. Nos ensina, Senhor, a ser servos do Senhor melhor. Nos ensina, ó Pai, que a nossa vontade não é a tua vontade, Senhor, e que a tua vontade é perfeita em nossas vidas e que possamos aceitá-la, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem falado aos nossos corações, tem, Senhor Deus, sido fiel para com as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e exaltado seja o teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.